Quando pensamos em desenvolvimento de jogos, normalmente pensamos em sistemas visíveis: renderização, animação, física, inteligência artificial, interface. Mas existe um sistema que quase sempre passa despercebido: o áudio. E isso é curioso, porque muitas vezes o áudio influencia mais nossas emoções do que qualquer outro sistema do jogo. Pense em Sword of Mine. Grande parte da experiência não vem apenas das mecânicas. Ela vem da sensação constante de tensão, da sensação de vulnerabilidade, da sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E uma parcela enorme dessa sensação não é criada pelos gráficos. Ela é criada pelo som, pela música, pelos silêncios, pelos ruídos ao fundo, pela forma como esses elementos mudam conforme a situação. Mas existe uma pergunta interessante aqui. Como o jogo sabe qual música tocar? Como ele sabe quando aumentar a tensão? Como ele sabe quando criar silêncio? Como ele consegue fazer tudo isso sem que as transições pareçam artificiais? A resposta está em uma arquitetura de áudio muito mais sofisticada do que a maioria das pessoas imagina. E hoje nós vamos desmontar essa arquitetura camada por camada. Vamos começar pelo problema mais simples. Imagine que um jogo toque exatamente a mesma música durante toda a partida. Nos primeiros minutos ela funciona. Você percebe a melodia, percebe a atmosfera, percebe a emoção, mas algo interessante acontece com o cérebro humano. Ele se adapta. Informações constantes passam a receber menos atenção. É um mecanismo biológico extremamente útil. Caso contrário, ficaríamos distraídos por estímulos repetitivos o tempo inteiro. O problema é que isso também afeta jogos. Quanto mais previsível o áudio se torna, menor seu impacto emocional. Depois de alguns minutos, ele deixa de comunicar informação. Passa a ser apenas ruído de fundo. Isso significa que uma trilha sonora eficiente não pode ser estática. Ela precisa reagir. Ela precisa acompanhar a experiência. E isso cria um desafio técnico, porque o jogo precisa entender o contexto atual. Imagine por um momento que você está desenvolvendo Sword of Mine. O que o jogador pode estar fazendo? Explorando, descansando, construindo, sendo atacado, saqueando, sobrevivendo a uma evasão, observando um personagem morrer. Cada uma dessas situações produz emoções diferentes, e cada emoção pede uma resposta sonora diferente. Uma música adequada para um abrigo seguro pode destruir completamente a tensão de uma invasão noturna. Da mesma forma, uma música extremamente agressiva pode arruinar um momento silencioso de contemplação. Então, o primeiro passo de uma arquitetura de áudio moderna é transformar situações em estados. Não estados dos personagens, estados emocionais do jogo. Por exemplo, refúgio, exploração, perigo, combate, crise, luto. Esses estados funcionam como uma camada intermediária. O áudio não precisa entender tudo o que está acontecendo. Ele precisa apenas saber qual estado emocional está ativo. Isso simplifica enormemente o sistema. Agora chegamos a um conceito extremamente comum em desenvolvimento de jogos: máquinas de estados. Muitos programadores conhecem esse conceito aplicado a personagens, parado, andando, correndo, pulando, mas máquinas de estado também podem controlar sistemas de áudio. Imagine algo assim: estado atual, refúgio; evento, invasão; novo estado, perigo; evento, combate iniciado; novo estado, combate; evento, ameaça encerrada; novo estado, recuperação. Observe o benefício. O sistema não precisa analisar centenas de variáveis sonoras. Ele simplesmente acompanha mudanças de estado. Mas existe outro detalhe importante: transições. Trocar músicas instantaneamente costuma parecer artificial. Por isso muitos sistemas utilizam transições graduais. Fade in, fade out, crossfade, camadas progressivas. Essas técnicas permitem que o áudio acompanhe a experiência sem parecer abrupto. O jogador normalmente nem percebe que uma transição aconteceu, mas percebe o efeito emocional produzido por ela. Até aqui tudo parece simples, mas agora imagine o jogo completo. Existem dezenas de sistemas funcionando simultaneamente: combate, inventário, personagens, clima, eventos narrativos, construção, sobrevivência. Cada um deles pode influenciar o áudio. E agora surge um problema. Como todos esses sistemas conversam com o sistema sonoro, a solução mais simples seria fazer cada sistema chamar diretamente o áudio. Mas isso cria dependências. O sistema de combate passa a conhecer o sistema de áudio. O sistema de fome passa a conhecer o sistema de áudio. O sistema de narrativa também conhece. Com o tempo, o projeto vira uma tela de conexões. Qualquer alteração se torna perigosa. Por isso, jogos complexos normalmente utilizam outro padrão: arquiteturas orientadas a eventos. Imagine que o personagem morreu. O sistema de áudio precisa saber disso, mas ele não precisa conversar diretamente com o sistema de personagens. Em vez disso, surge um intermediário: o Event Bus.
O fluxo fica assim: personagem morreu, evento criado, evento enviado para o barramento, sistema de áudio recebe evento, sistema de interface recebe evento, sistema narrativo recebe evento. Observe a diferença. Nenhum desses sistemas conhece diretamente os outros. Todos conhecem apenas o barramento. Isso reduz acoplamento, aumenta a escalabilidade e facilita a manutenção. Se amanhã você criar um novo sistema de áudio, basta ouvir os mesmos eventos. O restante do projeto continua funcionando normalmente. Esse padrão aparece constantemente em software moderno, e em jogos ele é especialmente útil porque muitos sistemas precisam reagir simultaneamente aos mesmos acontecimentos. Agora chegamos numa camada que muitos jogadores nunca enxergam: middleware. Ferramentas como Fmod e WISE existem para resolver um problema importante. Programadores e designers de som possuem responsabilidades diferentes. O programador constrói sistemas. O designer de som constrói experiências sonoras. Se cada alteração sonora exigisse recompilar o jogo inteiro, o fluxo de trabalho seria extremamente lento. Então surge uma camada intermediária. O jogo envia informações e o middleware decide como reproduzir o áudio. Isso permite que designers ajustem volumes, transições, filtros, mixagens, eventos, sem precisar alterar código. Arquiteturalmente, isso cria uma separação muito importante. O jogo fornece contexto. O middleware produz o estado sonoro. Essa divisão reduz dependências e acelera o desenvolvimento. Agora chegamos numa das técnicas mais interessantes: música adaptativa em camadas. Imagine uma música composta por 4 partes independentes: camada base, violino, percussão, texturas atmosféricas. Em vez de trocar completamente a música quando a tensão aumenta, o sistema adiciona novas camadas. Situação tranquila, apenas a camada base. Perigo moderado, adiciona violino. Combate, adiciona percussão. Crise extrema, adiciona texturas atmosféricas. Observe o resultado: a música evolui organicamente. O jogador sente a mudança emocional, mas raramente percebe exatamente quando ela aconteceu. Essa técnica é extremamente utilizada porque evita cortes abruptos. Além disso, permite uma quantidade enorme de combinações utilizando relativamente poucos recursos. Ao invés de produzir dezenas de músicas completas, você produz componentes que podem ser combinados dinamicamente. Mas ainda existe outro problema: muitos sons acontecem simultaneamente. Passos, portas, explosões, diálogos, ambiência, música. Se todos foram reproduzidos no mesmo volume, o resultado vira caos. Por isso, os sistemas modernos utilizam mixagem dinâmica. O volume de determinados grupos pode mudar automaticamente. Imagine um diálogo importante. Quando ele começa, a música reduz ligeiramente. Os efeitos sonoros ficam menos intensos. A fala ganha prioridade. Esse processo é conhecido como ducking. Um som reduz temporariamente outros sons ao redor. O objetivo não é tornar algo mais alto, é abrir espaço para que ele seja ouvido. O jogador raramente percebe tecnicamente o que aconteceu, mas percebe que tudo parece mais claro, mais organizado, mais natural. Existe outro elemento extremamente importante: o silêncio. Muitos sistemas de áudio são analisados apenas pelo que reproduzem, mas o silêncio também comunica informação. Em War of Mine, isso é especialmente importante. Momentos silenciosos criam desconforto, criam expectativa, criam espaço para reflexão. Arquiteturalmente, isso significa que o sistema não está apenas escolhendo sons, ele também está escolhendo quando não tocar nada. Muitas vezes, essa decisão produz mais impacto emocional do que qualquer música. O silêncio deixa o jogador sozinho com seus pensamentos. E poucos jogos utilizam isso tão bem quanto o War of Mine. Quando observamos War of Mine, parece que estamos apenas ouvindo música. Mas por trás dessa experiência existe uma arquitetura extremamente sofisticada. Máquinas de estados, eventos, barramentos de comunicação, middlewares especializados, mixagem dinâmica, música em camadas, priorização sonora, sistemas de transição, todos trabalhando simultaneamente. O objetivo não é apenas reproduzir áudio, é interpretar o estado do jogo e transformá-lo em emoção. E talvez seja justamente isso que torna o áudio um dos sistemas mais poderosos de qualquer videogame. Porque enquanto gráficos mostram o que está acontecendo, o som frequentemente determina como nós sentimos o que está acontecendo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau!